pastor Eurípides Venâncio. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente. Se você for observar, quando há uma grande fome nas terras de Israel, nós vamos perceber algo importante por demais. O que acontece aqui? Acontece algo extremamente terrível, porque quando há uma fome sobremodo grande ali na terra de Israel, Isaac, ele vai agora, pega a sua família e vai agora para o Egito. E a Bíblia nos informa que a mulher de Isaac era uma mulher muito formosa, uma mulher linda fisicamente falando. E quando ele vai ali, ele comete um primeiro erro, ou comete um erro semelhante, ele herdando o mesmo erro do pai, e agora resolve dizer ali, no local onde ele estava, que Rebeca, na verdade, era sua irmã, que era uma mentira. Era parente, tudo bem, porque era da mesma procedência, da mesma linhagem, mas ele estava cometendo a mentira. E vocês sabem que ele cometeu essa mentira porque ela, Rebeca, era muito bonita, formosa, linda, e ele, temendo morrer e que os cidadãos daquela região o matassem para poder ficar com a sua mulher, então ele resolve mentir, ele resolve esconder este fato. E nós sabemos que quase algo terrível acontece e depois isso é descoberto, ele leva uma séria reprimenda. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Percebam que até aqui, neste momento, queridos, se você for observar toda a narrativa, existia diálogo entre Rebeca e Isaac. Por algum motivo, nós não sabemos e nós não é nos revelado, fato é que depois deste acontecimento, nós não vamos observar mais nenhum diálogo entre Rebeca e Isaac. Quer dizer, passou a existir uma falta de comunicação muito grande entre o casal. Não se sabe, podemos conjecturar, por exemplo, que aqui, na verdade, Rebeca, ela ficou tão magoada, tão ferida por causa dessa questão e por causa da mentira de Isaac e por ela ter quase sido tomada por mulher, pelos homens ali daquele país, daquela nação. Essa mágoa cresce tão grande no seu coração que parece que era um pequeno problema, mas o problema foi crescendo, eles não resolveram o problema e nós vamos observar que quando eles se casam, eles tinham 40 anos de idade e 20 anos eles tiveram que esperar para nascer o seu primeiro filho, a saber, Esaú, e logo junto, agarrado no seu calcanhar, a Jacó. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, para esse problema? Deus, ele faz aqui algo interessante, é importante nós analisarmos essa questão aqui, e eu gostaria de chamar muito a atenção aqui nesse aspecto. É que muitas vezes, preste atenção, e isso nós aprendemos e extraímos aqui da observação, inclusive aqui desse livro. Nós vamos perceber que algo aconteceu. O filho era uma promessa. Eles aguardavam essa promessa e aguardavam ansiosamente para que isso acontecesse. Mas aquilo que era para ser bênção transformou-se em maldição. Então é uma lição que nós aprendemos aqui. Cuidado para que as bênçãos de Deus para a nossa vida não se transformem em maldição. Porque se não tivermos o devido cuidado, aquilo que é bênção, aquilo que veio para ser bênção, porque filhos são bênçãos, são herança do Senhor, eles vêm para a nossa vida para tornar os nossos dias mais alegres, coloridos, lindos e formosos. Mas estes filhos, se nós não tivermos o devido cuidado, poderemos os perder em sentimento, perdê-los para o mundo, perdermos eles para a vaidade. E percebam que aqui acontece um erro
que muitas vezes acontece também nos lares aí de muitos cristãos. Qual é o erro que acontece aqui? É na criação desses dois meninos. Percebam que havia uma predileção de Rebeca por Jacó, ao passo que o pai, Isaque, tinha predileção por Esaú. E isso fica evidente nos textos quando a gente vai analisar lá em Gênesis. E é isso também que o livro está denunciando, que por causa dessas questões, muitas outras coisas, muitas feridas ficaram por serem resolvidas. Esta inimizade entre irmãos agora é tratada aqui severamente no livro, porque não tiveram cuidado em resolver o problema lá atrás, quando o problema nasceu. Então nós vamos observar que aquilo que era para ser bênção transformou em maldição. E aqui acontece um erro de muitos pais. Nós não podemos tratar um filho melhor em detrimento do outro. Muitos pais cometem este erro. Evidentemente, eu preciso aqui alertar e dizer que eu também sou pai, só que sou pai apenas de um, não consigo observar os dois lados da moeda. Mas nós observamos e é natural. Eu percebo na criação que foi dada a nós, eu percebo na educação que é dada aos pais dos amigos que estão próximos da gente, que às vezes parece que um filho se identifica, um pai se identifica mais com o filho do que com o outro. E isso, às vezes, questão de afinidade é até normal. E existem afinidade. Às vezes um pai, ele se identifica mais com o filho, a mãe se identifica mais com o outro. Contudo, vale-se dizer, importante por demais destacar que isso jamais poderá se transformar em predileção de um em detrimento do outro, porque trará problema. A pessoa que se sentir aleijada nesse aspecto, ela vai crescer frustrada, revoltada com o pai ou com a mãe e assim por diante, poderá causar muitos males. Ainda que um se identifique mais com o outro, precisa ficar evidente para os nossos filhos que nós os amamos de maneira iguais, ainda que os tratemos de forma desiguais, porque é difícil você tratar um filho de uma forma, da mesma forma do que o outro, porque um tem determinado tipo de dom, o outro tem um outro tipo de predileção, que às vezes vai se identificar mais com o pai ou com a mãe. Então essas questões é natural. Agora, o que não é natural, um pai demonstrar mais amor, mais apreço, mais predileção por um filho em detrimento do outro, poderá acontecer este terrível mal. E aquilo que era bênção transformou-se em maldição. Vocês conhecem a história que Rebeca, inclusive, vai enganar o seu marido, se junta com o seu filho mais novo, a quem ela amava. E o interessante é que ela que está tentando dar um jeitinho. O próprio Senhor, e aqui aprende uma outra lição, jamais nós poderemos lutar contra os desígnios de Deus ou tentar manipular os desígnios de Deus. Perceba no capítulo 25, no verso 23 de Gênesis, nós vamos observar que o próprio Deus disse que a criação dos filhos seria assim, que o mais velho serviria ao mais novo e que o mais novo subjugaria em excelência ao mais velho. Então existe aqui um limite claro. Então não é porque na verdade Rebeca queria, mas Deus já havia determinado antes. Agora no momento do nascimento deles, o próprio Deus orientou a Rebeca, orientou a Isaque, que o mais novo teria predileção ou seria maior ou teria poder sobre, na verdade, das bênçãos em relação ao mais velho. Então perceba que Deus já havia estabelecido um desígnio, Deus já havia estabelecido a sua vontade. O que acontece? Não sabemos o motivo e a razão, os meninos vão crescendo, mas parece que Isaque esquece-se do que o próprio Deus havia advertido e falado. E agora ele parece que começa a trazer proteção, porque se identificava mais aqui com o seu filho mais velho, a Esaú, e começa a haver essa predileção.
ele amava mais e isso ficava evidente. Então Rebeca, para dar um jeitinho naquilo que Deus havia prometido, eu quero dizer uma coisa, irmãos, Deus não precisa do seu jeitinho, Deus ele não precisa da sua ajuda. Se Deus prometeu algo, Ele vai fazer. Às vezes Deus nos promete algo e aquilo que Deus prometeu está demorando e nós queremos dar um jeitinho. Foi o que aconteceu com as duas filhas de Ló também, e lá nasceram as duas nações co-irmãs, os Moabitas e os Amonitas, que é uma outra história, não vamos entrar aqui, mas é a mesma questão. Alguém tentando dar um jeitinho naquilo que Deus havia prometido. Irmão, se Deus prometeu, Ele vai fazer cumprir. Mas essa mulher, ela quer dar um jeitinho aqui. E nesse jeitinho que ela tenta dar agora, ela acaba por trazer grandes e graves consequências. Então essa é a tônica aqui do livro de Obadias. Ele vai tratar a respeito dessa inimizade entre os irmãos e as consequências que isso trouxe. Nós sabemos que essa inimizade ela foi se perfazendo até os tempos bíblicos. A nação agora dos Edomitas, na verdade, eles vão se transformar em o povo edumeu. E inclusive nós percebemos que a família dos Herodes era lá da região da Idumeia. Então nós sabemos através daí também que Herodes, a família dos Herodes eram co-irmãs de Israel, de Jerusalém.